Neste Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, o Primeiro Passo volta a falar sobre o tema. O psiquiatra Carlos Salgado ressalta a importância da família e dos amigos e comenta também a liderança do Rio Grande do Sul no ranking de suicídios no Brasil. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. Nós vivemos realmente um processo de grandes mudanças, né, nos conceitos, na sexualidade, na questão das drogas, na questão da vida política, né, nos modelos de condução da sociedade e, dentre tantas coisas que vem mudando, a noção de finitude da vida e do respeito ao desejo de um indivíduo de conduzir-se ao longo da vida com liberdade cada vez mais ampla, acaba incluindo ou vem incluindo a reflexão. O indivíduo numa condição clínica desconfortável pode ser objeto de respeito na sua vontade de interromper a sua vida antes que o sofrimento seja insuportável, e é uma reflexão que está presente. Aí a gente começa a pensar que talvez até a palavra suicídio nem seja mais adequada, mas é a melhor que a gente encontra até hoje, né? Suicídio assistido, suicídio organizado, premeditado, realmente eu só consigo entender dentro de um momento, um período de sofrimento sem perspectiva de resolução, porque a ciência não tem nada a oferecer àquele indivíduo, o sistema de saúde não tem um alento a oferecer, então o indivíduo optar de buscar uma ajuda para encerrar o seu ciclo de vida, com seus êxitos, com os seus fracassos, mas assim evitando um sofrimento que vai ser em seguida insuportável, faz parte das reflexões. Sem dúvida, que nós estamos aqui nesse programa fazendo uma pequena parte daquilo que é a prevenção. Falar sobre suicídio é fundamental. Pode-se dizer que diante do suicídio, diante do suicida, quem cala consente. E cabe a nós realmente conversar, refletir, como tantos outros temas, mas esse é um tema, digamos, espeto, né? Um tema penoso, um tema difícil da gente refletir, porque cada um de nós sabe o quanto lhe dói a vida, quanto lhe dói estar vivo, e a perspectiva de eliminar o sofrimento sempre é muito alentadora. Por esse método, sempre uma opção muito triste. Então, prevenir suicídio é falar, é instruir, é pensar e identificar sempre que a gente perceba à nossa volta, colegas de trabalho, amigos, familiares, alunos, quando o sujeito tem contato com grupos sociais maiores, quando chefia uma equipe, sempre está aberto a entrar nessa reflexão. E atenção, falar sobre suicídio com um suicida, em lugar de aumentar o risco suicida, sempre diminui. Falar abertamente, chamar o indivíduo à realidade e junto com ele conversar e pensar junto com sua família, jamais induz o suicídio. Falar sobre suicídio diminui o risco de suicídio. A abordagem do suicídio na grande imprensa, deve ser sempre cuidadosa, porque o tema é penoso, o tema é delicado, o tema é cheio de contradições. Sem dúvida que o equívoco mais importante é a gente apresentar glamourizadamente, né, a situação do suicídio, ou seja, às vezes na tentativa de informar bem, faz-se o escrutínio de uma tentativa ou de uma ocorrência suicida, trazendo elementos facilitadores como relação a método, a detalhes de como é que o indivíduo fez, se o indivíduo sofreu ou não sofreu. Então, ampliar
desnecessariamente a informação disponível sobre método suicida é obviamente algo equivocado. Então cabe a nós, sim, expandir o tema suicídio no sentido sempre preventivo. O que fazer com o indivíduo que não conseguiu, o que fazer olhando o indivíduo que conseguiu para se prevenir novas tentativas e nunca no sentido, acredito que seria um contrassenso, né, de se divulgar como algo glamuroso, como uma decisão feliz, era o melhor que o indivíduo podia ter feito. Eu acho que jamais podemos sublinhar dessa forma. Então, cabe à imprensa, cabe aos esforços na mídia sempre a ideia de preservação do bem maior que é a vida de cada um de nós, dentro da qual existe sofrimento, é verdade, esse sofrimento deve ser sempre respeitado. Aliás, uma das boas formas de prevenir suicídio é respeitar o sofrimento do indivíduo dentro daquilo que ele é capaz de tolerar e ajudá-lo a tolerar mais e mudar coisas na sua vida para que o sofrimento seja menor. Tristemente, o nosso Estado tem estatísticas que se repetem há muitas décadas, que nos colocam na liderança de várias coisas, né? De vários fenômenos aí, e dentre eles da consumação suicida. Né? Há regiões do Estado que têm uma incidência maior ainda do que a média do Estado, mas o Estado como um todo está nos índices internacionais mais elevados. Isso implica em uma reflexão que vem sendo feita, há pesquisadores estudando fatores ambientais que possam estar envolvidos, mas hoje a pergunta que certamente o nosso telespectador vai dizer, mas por que o Rio Grande do Sul concentra tantos suicidas? Nós não sabemos honestamente ainda responder e não acredito que haja disponível essa resposta dentro do conhecimento científico, mas o esforço de informar, de conversar sobre esse tema, certamente vai contribuir para que a gente possa baixar esses índices, talvez antes mesmo de saber por que eles são tão altos. Quando surge na pauta da vida de alguém de quem nós gostamos, a quem respeitamos, né? Que está no rol dos nossos contatos, né? A conversa sobre suicídio, a primeira coisa a fazer é aproximar-se. E se eu não tenho coragem de me aproximar, se para mim esse assunto é muito penoso, eu devo compartilhar essa preocupação porque percebi essa ideação ou insinuações do tema suicídio na vida do indivíduo, aproximar-me de familiares para que os familiares possam, né, outros amigos possam fazer essa abordagem, caso eu não me sinta confortável, não me sinta seguro de fazer. Então, aproximar-se eu acho que é a palavra fundamental. Jamais deixar o indivíduo suicida desamparado mais do que ele já se encontra. Um fenômeno curioso, muitas vezes envolvido por uma liderança carismática mórbida, né, é a ocorrência do suicídio coletivo, do suicídio. E há aí na história, até não muito antiga, na história mais recente, né, grupos marcados por um ideário muito forte e, repito, em torno de uma liderança mórbida, uma liderança muito carismática que pode chegar até a organização suicida. E, às vezes, como uma solução de uma situação extrema, né? Como provavelmente tenha ocorrido no final do período nazista, em que Hitler, sem ver perspectiva de sair de uma situação na qual ele mesmo tinha se colocado, junto com o seu grupo, marcado por aquela história vertiginosa, carismática, né? Um dos desfechos inúmeros aí tristes do nazismo foi um momento de suicídio coletivo. Então, acho que aí entra em pauta variáveis como a sensibilidade daquele grupo, que coeso em torno de um ideário, acaba diante de uma frustração ou dentro de um plano delirante, de um plano, aí acho que tem muita psicopatologia envolvida nisso, né? A ideia de que o momento do suicídio seja um momento transcendente, relevante para aquelas pessoas. E dar assistência a um grupo suicida, obviamente, é bem mais complexo do que conseguir prevenir a ocorrência num indivíduo isolado. Tendo em vista que a incidência no mundo inteiro é significativa e as respostas, né, tanto em termos preventivos quanto em termos de abordagem do indivíduo que ainda não conseguiu consumar, se apresentam como desafios significativos, sim, é um problema de saúde pública, até porque todo indivíduo, cada um de nós, somos objeto de investimento, nós somos objetos do patrimônio, digamos, da comunidade em termos de
solidariedade envolvida e de investimento mesmo que a comunidade faz para o crescimento de cada um de nós, cada habilidade que temos, cada desenvolvimento cognitivo, cada instrumento que nós sabemos lidar, por exemplo, na condição de profissionais, é produto de um esforço da comunidade, da nossa família, que representa a comunidade como um todo. Então, o desperdício de uma vida humana é sempre um grande prejuízo em todos os sentidos, afetivo, sem dúvida, mas também pragmático da comunidade. Então, o suicídio é, sim, um grande problema de saúde pública no mundo inteiro e há regiões, lembrando como o Rio Grande do Sul, onde essa ocorrência produz mais peso ainda para a média, acima da média do país e acima da média de muitas áreas do mundo, né, num sentido de que temos uma perda importante de um indivíduo que é objeto de investimento da comunidade, faz parte do capital social, a solidariedade, que inclui a contrapartida de cada indivíduo. E quando um desiste, o grupo inteiro sai perdendo. Portanto, sim, é um problema de saúde e é um problema público. Diante da questão do suicídio, acho que o primeiro passo é podermos conversar abertamente, preventivamente sobre isso. E sempre que nós identificarmos alguém a risco, alguém que inclui no seu discurso, nos seus comentários, a perspectiva de encerrar a própria vida, devemos nos aproximar, jamais deixar esse indivíduo desamparado.